A história da tatuagem se funde com a própria história do homem. O desejo de pintar o corpo foi provavelmente adquirido na observação da natureza. A maior parte dos animais selvagens, principalmente os mais perigosos, trazem em si as marcas da sua essência nos desenhos formados em sua pele. Este talvez tenha sido o início do interesse do homem pela tatuagem, ainda na era primitiva. Através da arte pré-histórica, podemos encontrar vestígios da existência de povos que cobriam o corpo com desenhos. Em vários exemplares de arte rupestre, foram encontrados desenhos de formas humanas com pinturas em seus corpos, assim como estatuetas com esses mesmos desenhos corporais. Um outro fator a ser considerado seriam as marcas de vitória. Os guerreiros antigos facilmente adquiriam marcas e cicatrizes durante os confrontos diretos, e como o perdedor normalmente era morto, ter marcas de guerra no corpo significava um troféu inestimável, atraindo com isso não apenas o respeito da sociedade, mas também a apreciação das mulheres. O homem, então, partindo da ideia de que marcas na pele seriam sinônimos de diferenciação e status, passou a marcar-se voluntariamente, fazendo ele mesmo seus ferimentos pelo corpo e que, com o passar do tempo, deu espaço para a criação de desenhos, utilizando-se de tintas vegetais e espinhos para introduzi-la na pele. A partir daí, povos de diversas culturas começaram a usar pinturas definitivas por motivos espirituais, em rituais de várias espécies e fins, para a guerra, para marcar os fatos da vida biológica, nascimento, puberdade, reprodução, morte, entre outros. No entanto, foi com a descoberta das múmias que ficou provado real e concretamente que a arte da tatuagem acompanha o homem desde o seu surgimento. A múmia mais antiga do mundo, o Exi, foi encontrada em 1991 na Itália e data de 5.300 anos antes de Cristo. Conservou-se congelada em um bloco de gelo e tinha tatuagens acompanhando toda a espinha dorsal, além de uma cruz numa das coxas e desenhos tribais por toda a perna. A Igreja Católica, na Idade Média, baniu a tatuagem da Europa. Em 787, ela foi proibida pelo Papa, com o argumento de que era coisa do demônio, assim procedendo com a intenção de ocultar antigas culturas e costumes, introduzindo a sua doutrina de forma quase ditatorial. Qualquer cicatriz, má formação ou desenho na pele não era visto com bons olhos e poderia significar alguma simpatia pelo demônio ou seitas satanistas. Após anos sendo usada apenas em grupos marginalizados e fechados, a tatuagem foi reintroduzida na Europa em meados do século XVIII, com as explorações que colocaram os europeus em contato com as culturas do Pacífico. Os primeiros a adotá-las foram exatamente os marinheiros, que marcavam no seu corpo não apenas os fatos importantes em sua vida, como também a saudade daqueles que ficavam em terra firme. A palavra tatuagem origina-se do inglês tattoo e foi descrita pela primeira vez pelo capitão James Cook. A partir de 1920, a tatuagem foi ficando mais comercial, mas durante muitos anos esteve associada a grupos socioeconômicos mais baixos e segmentados, como os marinheiros, as prostitutas e os criminosos em geral. Durante a Segunda Guerra Mundial, na década de 40, Hitler manda tatuar números nos antebraços de judeus em campos de concentração, numa clara atitude de humilhação e rebaixamento da dignidade humana. 30 anos se passariam até que a classe artística começasse a resgatar os princípios estéticos da tatuagem e a tirassem da marginalidade. Inicialmente, no final da década de 60 e início de 70, foram os roqueiros e os motociclistas que adotaram a arte no corpo para ressaltar suas paixões e sua fidelidade ao grupo, mas ambas as categorias também não eram bem vistas pela sociedade.
No final da década de 80 e início de 90, artistas e modelos passaram a ostentar símbolos e frases de amor em seus corpos, e um número cada vez maior de pessoas passou a fazer tatuagens com os mais diversos fins. Hoje a tatuagem já faz parte do nosso dia a dia. O que era proibido para profissionais de moda, atores de televisão e cinema até a década de 80, hoje é lugar comum. Mas uma coisa é importante lembrar sempre: a tatuagem é uma marca permanente. E tem muita gente que resolve fazer uma declaração de amor ao namorado e depois acaba tendo uma dor de cabeça maior do que a própria separação em si. É o caso das atrizes Viviane Araújo e Débora Seco. Os amores terminaram, mas a dor de cabeça para a retirada dos nomes dos consortes permanece até hoje. Um outro fator que deve se levar em consideração é o envelhecimento natural que todos passamos. Uma bela tatu pode perder todo o seu viço se a pele estiver flácida e enrugada. Mas tem gente que mesmo assim não desanima e continua a tatuar o corpo. E o amor por esse tipo de arte é tanto que o limite parece não existir. E aí surgem as verdadeiras obras vivas, de gosto às vezes duvidoso.